emprego você acha que o mentiroso consegue? Diz aí, Darwin. Você pode ser ator, ou banqueiro, ou advogado, ou melhor ainda, o presidente do Brasil. É isso aí, então. É com essa exata oratória que você vai ser eleito por prometer picanha e entregar abóbora. Então, sem muita enrolação, cara, assim, com essa oratória que eu vou te passar aqui neste vídeo, você literalmente pode virar um presidente do Brasil. Não, é mentira. É o seguinte, nesse vídeo eu vou te falar, sendo bem breve, assim, uns 5 passos reais de como você realmente pode melhorar e muito a sua oratória. Então, cara, o primeiro passo, né, a primeira etapa que você precisa ter noção é que você precisa pensar antes de falar. E, Cauã, o que seria pensar antes de falar? Cara, basicamente é você ter a informação que você quer transmitir para a pessoa, para quem está prestando atenção em você, para quem está te ouvindo em si. Você tem que ter essa informação clara na sua cabeça. Porque não adianta você querer falar sobre algo que você não tem domínio. Cara, oratória não é sobre, eu vou usar a técnicazinha do lápis, né? Vou colocar a caneta e A, B, C, D. Cara, isso não é necessariamente ter uma boa oratória. Você ser o mestre em falar E, A. Não, isso não vai necessariamente fazer ter uma boa oratória. Pensar, ter de maneira clara a informação que você quer transmitir para alguém antes de você transmitir essa informação, isso já é um baita avanço em comunicar. Porque, cara, oratória, ter uma boa oratória é basicamente você ser bom na coisa mais simples que trouxe o ser humano até hoje, né? No caso, a coisa mais simples que trouxe o ser humano até os dias atuais, né? Desde a época da caverna até a época moderna, que é a época que a gente vive, né? Que foi além da sociedade, é a comunicação. Porque se você não tem uma boa comunicação, cara, nem em sociedade você deveria estar. É igual esse pessoal LGBT, doido, nem doido, vou falar doído mesmo da cabeça, que se identifica como cachorro. Mano, o cara, tipo, literalmente vai conviver como na sociedade latina? Eu quero um sorvete. Au, au, au. Olha, eu como, né, eu que me considero como pessoa normal, né, como indivíduo sociável, se eu quero um sorvete, eu vou pedir, opa, muito prazer, eu quero um sorvete, ou can I get an ice cream? Ok? Mas não. Então a primeira coisa que você tem que ter noção é isso. Comunicação e oratória, cara, são a mesma coisa. Então, se você é bom em comunicação, você é bom em oratória. E para isso, você tem que pensar antes de falar. Porque se você pensa, cara, aquela informação vai ser tão tranquila para você passar para a pessoa. É igual quando você vai colar na prova de alguém que não sabe de nada do assunto. A pessoa simplesmente congela, ela não te passa o que seria interessante ela estar te passando. Já agora, quando você chega no nerd, né, no seu amigo que tá ali do lado, que estudou pelo menos um pouco mais de você, aí você vai lá e fala, amigo, como que eu faço isso daqui? Aí ele vai e te fala, parece que assim, tudo se clareia. Por quê? Porque ele tem em mente aquele assunto de maneira clara na cabeça dele. Eu tô olhando aqui pro lado, inclusive, porque já deu 3 minutos aqui de conteúdo. E eu não quero me estender muito aqui. Até mesmo para poupar o seu e o meu tempo. E, assim, quando você tem essa informação clara, um exemplo, você vai contar algo para o seu amigo. Você, por exemplo, gagueja quando você vai contar algo para o seu amigo? Ou você trava na hora que você vai contar algo para o seu amigo? Não, você simplesmente vai lá e conta, você fala o que você tem para falar para ele. Exemplo, né? Eu, como cristão, não aprovo isso. Mas quando alguém vai contar uma fofoca, ou quando alguém vai te contar, ou você vai contar, né? Eu espero que você não seja esse tipo de pessoa, mas óbvio, a pessoa vai contar, fulano de tal, olha só, ela fez isso. Dá exemplo de mulher, que mulher gosta muito de fofoca. Nossa, amiga, você viu? Aquela menina, ela fez isso.
nossa, aí ela, nossa, é sério, amiga. Ou seja, a mensagem, a informação, ela está clara na mente da pessoa. Então, a primeira etapa é essa. É você pensar antes de falar. Então, se você for dar uma palestra, for falar qualquer coisa, pensa antes, né, antes de você falar. Se aquele assunto não está totalmente claro na sua cabeça, então simplesmente não fale. Ou, como eu costumo fazer quando não está claro, eu meio que dou uma pré-treinada. Então, antes de eu falar algo, eu vou repetindo pra mim mesmo, eu vou falando. Então, né, blá 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 blá. Eu meio que eu vou fazendo como se eu estivesse dando uma aula já pra alguém, só que ninguém tá me assistindo ali, sabe? É meio que já como se eu estivesse ensaiando o que eu fosse falar. Então, isso já é uma maneira de você deixar o assunto fresco na sua mente, para assim, quando você realmente for falar, tiver ali, for palestrar, for falar, for é, ensinar, enfim, aquilo já vai estar claro na sua cabeça. A segunda etapa é a voz da cabeça x a voz do peito. Ou melhor dizendo, até fazendo isso de uma maneira mais dramática, é a voz da cabeça e a voz do peito. Olha só, a questão da voz da cabeça e da voz do peito. A gente tem meio que, né, tem uma teoria louca aí que o pessoal costuma falar que a gente tem duas vozes. Tem a voz da nossa cabeça, que é aquela voz que a gente fala naturalmente, sem se esforçar, ou quando aquela voz que a gente fala quando a gente tá com alguém querido, sabe? Que é uma voz normalmente um pouco mais fina, que é a nossa voz mais natural. Então, por exemplo, se eu fosse falar com a minha voz da cabeça, eu falaria assim. E essa é a minha voz na minha cabeça. Parece até que, poxa, mudou muita coisa, deu uma afinada calma. Mas é realmente, essa é a voz da cabeça. É uma voz que está vindo daqui. Agora, se eu, por exemplo, quiser falar com um tom mais grave, né? Aí então eu já falo com a voz do peito, que é, você vê que a garganta aqui, inclusive, ela já começa até ser usada um pouco mais, né? Usada um pouco mais. E essa voz do peito, ela, para quem quer falar algo que vai transmitir autoridade, ela influencia e muito. Porque o ser humano em si, somos intrínsecos a estar prestando atenção em algo mais grave. Porque assim como, por exemplo, lá desde os nossos ancestrais, dos homens das cavernas em si, anyway, o líder, ele era aquele cara que tinha mais testosterona, tanto ele, né, e assim, vários líderes que a gente teve na própria história, quando iriam dar os seus discursos em si, cara, eles sempre falavam com a voz do peito. Era sempre uma voz grave. E essa voz grave é o que, cara, pode te fazer ser um presidente do Brasil. Um presidente, porque ela faz com que você seja uma autoridade. Assim, né, inconscientemente. Estamos ligando. Enfim, voltando à gravação, porque isso aqui é real time, entre aspas, não tá ao vivo. Mas essa voz. Não, eu tenho que ser bem sincero, vou desabafar no meio do vídeo. Ô, pessoal do digital, sei que vocês estão em lançamento, não sei o que, mas deixa pra ligar depois que a gente gravar aqui o nosso conteúdo, depois que a gente fizer a nossa parte aqui. Mas voltando, essa voz grave é o que vai fazer você se diferenciar, porque é o que vai fazer as pessoas pararem de prestar atenção em algo ali do lado e prestar em você, porque transmite uma sensação de alerta. Por exemplo, você pega o exemplo da própria sirene, da escola ou da fábrica em si. É uma coisa alta, é grave, não é necessariamente algo baixo, não é algo morno, não é algo que você vai estar falando assim, porque se eu começo a falar assim, sugere algo tipo até para um arquétipo do inocente. Poxa, é algo. Por que que alguém vai prestar atenção em mim? Agora, se, por exemplo, eu já falo assim, poxa, já traz um outro porém. É como se eu falasse, opa, presta atenção aqui, né? Opa, entende? Então, a voz grave, né? Você falar com a voz do peito, isso daqui já faz um baita diferencial na sua oratória em si, entende? E com base nisso, nessa questão da voz, do peito, isso é uma coisa que você tem que estar trabalhando em você. Porque antes eu costumava muito falar com a voz da cabeça. Só que agora eu já falo com uma certa mais naturalidade.
com a voz do peito. Então isso é uma questão de ir treinando até ficar mais natural, se atrelar um pouco mais é, a voz do peito com a sua voz normal. Porque assim, a gente não, né, não pode estar mudando, né, falando totalmente da voz do peito, porque senão fica totalmente inatural. Ainda fazer até um Scooby-Doo, oh, salsicha. Então, você não quer isso. A questão é você ainda manter um certo equilíbrio entre a sua voz natural e a voz do peito. E agora vamos para a nossa terceira etapa, que é justamente a emoção na fala. Cara, isso daqui muda o jogo de qualquer pessoa. Colocar emoção na sua fala é o que faz, o que diferencia uma pessoa comum de um ator ou de uma atriz, sei lá como você queira chamar, ou até mesmo de um criador de conteúdo com gosto. A gente pode pegar aí inúmeros exemplos. Tanto em novelas, a pessoa, poxa, imagina, se a pessoa vai lá comunicar a morte de alguém. Ó, pega isso daqui, para você ter noção da emoção na fala. Como que isso muda? Se eu fosse falar com a emoção triste. Cara, meu cachorro morreu. Ou seja, poxa, você criou ali, né, um sentimento por trás, né? Agora, se você falar, meu cachorro morreu. Tipo, mano, não faz muito sentido comunicar algo triste com uma voz alegre. Sabe? Realmente não faz. Então, dependendo do que você vai, né, comunicar com alguém, você tem que mudar, entonar a sua voz, né, no caso, vamos criar essa palavra, emotivar a sua fala com base nisso que você vai passar. Então, se você vai comunicar algo triste, poxa, meu cachorro morreu. Cara, realmente eu sei que é difícil passar por isso, mas você vai superar. Agora, caramba, mano, parabéns, cara. É isso daí. Você conseguiu lá pegar o seu carro, é isso, mano. Bora pra cima, vai, faz sucesso, irmão. Então, imagina se eu falasse essas duas ao oposto, tipo, caramba, eu sei que é difícil passar por isso. Nossa, ele morreu. Nossa, que legal. Caramba, que triste, velho. Aí se eu fizesse a outra com o outro, né? Cara, é isso daí, vai pra cima. Você comprou seu carro, é. Não, isso não tem a ver com personalidade. Isso tem a ver com oratória. Então, tenha essa emoção. Até um breve exemplo de história, assim, para você entender um contexto. No dia de hoje, eu fui trocar de internet aqui em casa, né? A operadora, a provedora de internet em si. Porque nesse final de semana eu passei um ódio com essa atual provedora, né? Que ainda tem que cancelar direitinho. E o- na hora que eu fui mandar mensagem para a moça da nova operadora, eu fui falar assim: olha, então, nesse final de semana eu passei um ódio com essa internet, porque esse suporte desse pessoal é horrível. Então, assim, cara, quando eu falei isso, provavelmente a mulher já pensou: caramba, então realmente ele está insatisfeito com aquela outra internet, né? Por quê? Porque só de eu dar um ênfase na hora do horrível já mudou totalmente. E, claro, em uma frase, em uma fala, quando você estiver se comunicando, você fazer isso, acabou. Cara, isso vai fazer com que as pessoas prestem muito mais atenção no que você está falando. Porque é como se fosse uma sirene pra, tipo, a pessoa tá lá, principalmente hoje em dia, né, que é a geração do TDAH. A grande maioria das pessoas tá lá prestando atenção em você, sim, sim, sim. Aí passa, sei lá, um passarinho. Aí ela, opa, aí você, péssimo! Aí ela, opa, voltei aqui. Entendeu? Mas não necessariamente você precisa, pum, ser alerta. Você pode mudar, vai, né, meio que sendo constante. A sua fala não pode ser assim. A sua fala, para ela ser uma fala mais, por assim dizer, envolvente, uma fala mais sexy, atraente, ela tem que ser assim.
Tipo a onda. Tem que ir variando, não pode ser assim, porque tudo aquilo que é monótono não desperta atenção, não chama a atenção. E você pode até falar, calma, mas eu gosto de ouvir músicas calmas, né? Tipo um jazz. Cara, até no jazz, até numa música, se ela tiver só uma nota, é chata. É igual quando você vai tocar piano, aí você toca lá e. Se ficar só nisso, é incrivelmente chato. Mas no piano. Entende? Então tem que ter essa questão de emoção, né? Esse pum pum, entende? Essas ondulações. E uma outra coisa é sobre a pausa estratégica. Um exemplo, você pode até ver depois muitas palestras do Steve Jobs, né, o fundador da Apple, que ao falar, quando ele tinha que pausar alguma coisa, ao invés dele ficar no clássico, que a gente fica no é, oh, e aí eu fiz tal. Cara, sendo bem sincero, principalmente se você palestra, isso daqui é péssimo para você estar fazendo. Não é muito bom. Eu também às vezes cometo esse erro, mas isso eu vou falar na próxima etapa. Quando você vai falar algo, principalmente explicar assim, uma coisa que às vezes não tá tão claro ainda na sua cabeça, se você precisar pausar para que você possa comunicar algo, cara, não tem problema nenhum. Assim como eu fiz agora, quando eu fui falar antes, né, de comunicar algo. Pode até voltar o vídeo para você perceber. Por quê? Não tem problema em você pausar. O que você não pode deixar é uma pausa muito longa. É você pausar de maneira estratégica. E aí, quando, por exemplo, você quiser pausar, você também tem uma técnica interessante que é voltar com outro tom. Entende? Então, se você volta com esse outro tom, as coisas já mudam e aquela pausa começa a fazer sentido, assim como eu fiz agora. Tá conseguindo entender? Eu espero que sim. Então, utilize de pausas estratégicas. Se você precisa parar para falar, para pensar no que você vai falar, então pare. Mas não tente preencher o vazio com vícios de linguagem, que é esse e aí ou aquilo lá e aí, não sei, não, não faça isso. Olha como é que fica melhor. Então, eu fui naquele local e eu fiz aquela questãozinha bem legal. Então, olha só, já mudou e muito. E agora para finalizar, a última etapa, que é praticar com constância. Cara, de nada vai adiantar eu te passar tudo isso se você não colocar em prática. Você pode, assim, ter a informação que vai te deixar bilionário. Se você não colocar em prática, você simplesmente vai ver pessoas menos capacitadas que você que colocaram ela em prática estando em um nível superior ao seu, avançando mais do que você. Você vai até falar, ah, mas eu tive essa ideia primeiro, eu peguei essa informação primeiro, mas você foi o primeiro a aplicar? E se foi o primeiro a aplicar? Você foi o primeiro a aplicar e ser constante? Bem, a sua resposta eu já sei que é não. Então, pare de mentir para si próprio, né? De inventar desculpas que não vão te levar a lugar algum. E comece a praticar com constância. Cara, pode ser começando pequeno. Você não precisa necessariamente chegar e já usar isso daqui em uma baita palestra ou em uma baita apresentação. Não, você pode pegar isso aqui que eu tô te falando e já usar no dia a dia, numa conversa normal que você tem com alguém. Pode ser quando você vai mandar um áudio resolvendo um BO, né, aconselhando alguém, você já falar de maneira mais emotiva quando é um assunto mais emotivo, ou você falar de uma maneira mais alegre sendo um assunto alegre,
né? Ou você já utilizar nas pausas estratégicas, ou você pensar antes de falar o que você tem que falar para aquela pessoa, ou até mesmo de você, se você quiser passar mais firmeza no que você está falando, utilizar a voz do peito e não a voz da cabeça, porque assim, se você utilizar a voz da cabeça, vai ficar desse jeito aqui que você quer, né? Então, tenha uma fala, uma comunicação estratégica. E assim como o nosso queridíssimo pai dos burros, né? Nem pobre, é burro mesmo. Que com uma oratória boa, em saber comunicar bem o que pessoas querem ouvir ou queriam ouvir, que é picanha e cervejinha, conseguiu se tornar presidente do Brasil. Assim como o nosso queridíssimo Darwin vai explicar para você. E este vídeo fica por aqui. E eu agradeço a sua ilustre presença até aqui. Se você gostou deste vídeo, vai ter um outro vídeo no final da tela. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, né? Para que você venha estar vendo mais conteúdos incríveis como esse. E também, se você não se inscrever, você é petista. Até. Pensa no seu futuro. Qual emprego você acha que o mentiroso consegue? Diz aí, Darwin. Você pode ser ator, ou banqueiro, ou advogado, ou melhor ainda, o presidente do Brasil. É isso aí, então. É bem ruim, falou?